dentro do Brasileirão. Repara aí que o São Paulo com 24 pontos, a situação pode ficar crítica, hein, pessoal? Pode. Se o Avaí vencer o jogo amanhã contra o Sport, a Chapecoense também conseguir uma vitória, olha só a situação que vai ficar o São Paulo. Ou vitória também, né? Significa mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento. Exatamente. Ou seja, na próxima o São Paulo já não sai. O Facincani usou uma expressão que me chamou a atenção aqui. Como é que é, Facincani? O São Paulo está assinando o atestado do rebaixamento? Está, porque uma equipe que dentro de casa não consegue vencer. Hoje era um jogo obrigatório, praticamente um confronto direto com uma equipe que está ali brigando por posições mais baixas na tabela com o São Paulo. Fora de casa, o time não dá sinais de recuperação. Fez 2-0, né? Vinha de um bom jogo, era isso que eu queria dizer. O São Paulo vinha de um bom primeiro tempo e fazia 2-0. E aí o que acontece? Uma expulsão, o time se desmantela completamente, a Ponte empata o jogo, quase vira. Ou seja, nem quando o São Paulo consegue jogar bem, ele mantém um resultado, ele mantém uma possibilidade de vitória para tentar sair. Ou seja, o São Paulo, a cada rodada, com essa instabilidade e essa não evolução, ele só vai assinando a lista ali de checagem de uma equipe que quer jogar a segunda divisão. Sem contar, Calheiros, o seguinte... mas o São Paulo ficou com um a menos. Mas o Jusilei foi expulso. O Palmeiras hoje jogou com 2 a menos e segurou 1-1 lá, né? No Horto, fora de casa, numa outra condição, conseguiu segurar um resultado. O São Paulo tinha 2-0 e com 1 a menos tomou um empate. Ou seja, não tem lógica. Porque você estar empatando com 1 a menos e segurar é uma coisa, e você estar vencendo por 2-0 e tomar 2 gols mesmo com 1 a menos é outra. É aí que está aquela história. A capacidade defensiva do São Paulo é muito falha, mas muito falha, que nem ao ponto de você recuar a sua linha defensiva ou a sua linha de ataque para aquele setor, para fazer um bloqueio e segurar um resultado de 2-0, a equipe consegue mais. E olha, ainda hoje aqui no Rodada Fox teremos a Nadine Bastos, hein? Ela vai analisar as polêmicas lá em Belo Horizonte, são muitos lances polêmicos no empate entre Atlético e Palmeiras, inclusive o presidente Maurício Gagliotti do Palmeiras, afirmando que na segunda-feira vai protocolar uma reclamação à Comissão Nacional de Arbitragem em função da atuação hoje do Leandro Voaden em Belo Horizonte. Já a Nadine Bastos vai analisar aqui pra gente, assim como os lances em São Januário, Vasco e Grêmio, e também esse jogo aí, finalizado há pouco no Morumbi, tivemos polêmicas, como essa expulsão do Jusilei, e a Nadine Bastos vai passar tudo a limpo aqui no Rodada Fox. Fábio Azevedo, quanto é que vai pra conta do Dorival Júnior mais esse tropeço no Morumbi? Porque não dá nem pra se apoiar agora naquela velha desculpa da falta de tempo, né? O São Paulo tem tido semanas cheias para treinar já há muito tempo, e essa parada agora em função da data FIFA, olha, foram 10 dias, pelo menos, para o São Paulo, para se preparar para esse confronto contra a Ponte. Eu sigo dividindo a conta entre Dorival e diretoria. Vou dar uma parcela menor para os jogadores, que são eles que entram em campo. Mas por que eu dou uma parcela maior aos dois, né? Dorival, treinador, mais diretoria. Diretoria porque desmontou o time. É um outro time. Sim. E aí remonta um time em início de temporada. Não é estranho não, torcedor. Todo mundo que veio de fora, que veio da Europa, acabou a temporada no meio do ano. Começou agora a temporada no meio da nossa. O calendário é diferente do nosso calendário. O Dorival, porque ele não consegue dar liga a esse time, não consegue acertar. Se eu perguntar ao torcedor de São Paulo qual é o time titular, do goleiro ao prato, porque nem o goleiro eu posso escalar. É o Sidão o goleiro agora? É o Sidão. Até quando? Qual é a zaga titular do São Paulo? Quem é o lateral direito titular? Quem são os volantes? Mas o Jusilei não joga contra o Vitória, que foi expulso. Ok, mas se tivesse à disposição, é o Jusilei que tem que ser aquele cara ali? Por que não o Rodrigo Caio adiantar? E aí você fortalecer um pouco a zaga e dar qualidade na saída de bola. E uma vitalidade. O Jusilei não consegue acompanhar. Tive um lance do Léo Gamalho na cabeçada na trave, ele não consegue subir com o Léo Gamalho. O Jusilei não está bem, não é de hoje. Então, assim, Dorival tem culpa, tem. A diretoria também. E quem sofre? Quem está na arquibancada, mais de 43 mil torcedores. Facincani disse que está lendo, como é que foi a expressão que você usou? Assinou o atestado? Está assinando o atestado do rebaixamento. Que eu digo que a diretoria de São Paulo leu todo o manual. Repito, isso aqui não é de hoje, leu todo o manual. Agora está fazendo checklist, como disse o Facincani. Aqui, bom. E fazer 2-0 em casa, levar o empate com 1 a menos, não conseguir segurar o resultado contra um adversário que briga diretamente. Aqui, mais um, tá aqui,
Aliás, essa semana ainda, para esquentar ainda mais os bastidores do São Paulo, uma entrevista, né? Muito forte do Michael Billy, né? Sim. Que foi o auxiliar técnico do Rogério Ceni, o inglês. E num determinado momento da entrevista, ele usou uma expressão que me chamou muita atenção. Que a diretoria do São Paulo perdeu o rumo, se desfazendo de jogadores. E para trazer os jogadores que chegaram, Fez loucura. era melhor ter ficado com os meninos de Cotia. Claro. Mas ele não está errado. Ele não está errado. Alguns nomes. Alguns nomes que trouxeram, aí você... quem é o fulano? Não vou exemplificar, porque senão o jogador vai ficar aborrecido, né? Então, trouxe o fulano. Que fulano? Do passado ou do presente? É verdade. Segura aí, Fábio Azevedo, a gente já volta a falar dessa situação do São Paulo, mas agora a gente abre espaço pro goleiro da Ponte Preta. Tá